Posso passar a palavra para você, Eliane? Tá bom, então eu queria passar agora a palavra para nossa colega Eliane Pereira, que é assessora de Direitos Humanos e Minorias da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A palavra então, Eliane, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Não sei como é que eu... Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação enorme, primeiro, ter recebido esse convite, trabalhar assim, com muita parceria com o Jaime, com o Júlio, com o Sérgio Suyama, que eu nunca esqueço, que foi meu professor, agora na pós de Direitos Humanos lá no IEP, né, que é o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa. É uma satisfação enorme estar ladeada aqui da Lívia, que marcou a minha trajetória, marca a minha trajetória pessoal no Ministério Público, né? Eu vou falar um pouquinho disso. A pastora Luz Marina, que para mim traz assim uma esperança com as suas reflexões, toda a reflexão que ela fez agora sobre o conceito de vida nua, enfim, que eu já tinha visitado com outras perspectivas e passei agora a ver por mais uma tão rica, né? Certamente a professora Dolores, que nos trará aqui muito da cultura e da memória das religiões de matriz africana, é realmente muito importante para mim, né? E eu vou começar a minha fala falando um pouco desse contexto do que não está dado, como disse a professora Luz Marina, né? E para o operador do direito partir dessa premissa de que não está dado é muito importante, né? E por que eu falo isso? Porque eu tenho bastante tempo de instituição, lá se vão quase 25 anos. Eu ingressei no Ministério Público em 1995, atuei muitos anos trabalhando com a infância infracional e depois atuei, desde 2015, num GCRIM, no Juizado Especial Criminal, né? E agora também eu revisito várias situações, sobretudo no GCRIM, de procedimentos que começavam como um simples crime contra a honra, uma injúria, enfim. E lá na frente, lá na instrução, quem conhece o procedimento do GCRIM sabe que só excepcionalmente existe uma instrução, que a gente percebia que aquilo ali era, na verdade, uma expressão de racismo, era uma injúria racial ou coisa até mais grave, né? E isso vem travestido num crime menos grave, às vezes de um dano ou uma ameaça, enfim. E quando a gente se debruça, e o que acontece muito excepcionalmente, fica nítido que a gente está falando de racismo. Então, depois de muitos anos de Ministério Público, aí por isso é que eu falo que a Lívia assim, fez muita diferença na minha trajetória, desde aquele primeiro encontro do GNDH, né, é que eu passei a ter percepções daquilo que, para mim, já estava dado. E hoje, 2 anos à frente da assessoria, muito bem acompanhada aqui a Marcela do Amaral, que é a nossa coordenadora do CAU Cidadania, e de tantos outros colegas que hoje enfrentam esse campo do que não está dado, eu comecei a ter inúmeras percepções do que a gente está falando, na verdade, era de racismo, né? E a gente fala de racismo e a gente tem que se patrulhar o tempo inteiro e se comprometer, ter um compromisso pessoal de hoje eu vou ter menos preconceito do que eu tive ontem. E amanhã menos. Porque é quase que se houvesse um forjamento para que assim a gente agisse. E vou citar um exemplo assim do que aconteceu hoje no Ministério Público, né? Eu atuei muitos anos na infância infracional. Um dos pleitos da nossa atuação é que o material que era colhido nas oitivas dos adolescentes fosse, de alguma forma, sistematizado, né, que a gente transformasse aquilo em dados até para apontar para boas políticas públicas. Perfeito. Depois de muitos anos, a gente conseguiu fazer isso, né? O estudo foi feito em parceria com a UF, um estudo sério, muitíssimo produtivo. Pois bem, e a uma certa altura, quando a gente abre para perguntas, o estudo é apresentado e tal, a primeira pergunta
não sei se de uma pesquisadora, de uma ativista. Vem cá, faltou o critério raça-cor. Foi um constrangimento. Mas foi muitíssimo positivo que houvesse alguém na plateia para apontar isso para a gente. Faltou o critério raça-cor. E aí a colocação de uma colega até se deu no seguinte sentido: olha, para mim, que estou ali fazendo a oitiva, isso é irrelevante, ainda que o seja. Se aquilo serve para apontar boas políticas públicas, a gente vai modificar. E assim foi aceito. Será modificado. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Eu acho que eu não preciso mais me debruçar depois dessa exposição, que para mim é sempre tão rica. Já ouvi algumas vezes da Lívia, mas sempre me acrescenta mais uma reflexão, né? Mas dos casos, né, se a gente está discutindo, por exemplo, questões ambientais, né, e só para lembrar que, lembrando dos meus tempos de mediação nas unidades de polícia pacificadora, a maior parte dos registros, né, o campeão, vamos dizer assim, de registros nas unidades de polícia pacificadora, quando elas funcionavam de uma maneira assim, minimamente sustentável, era relacionada a som, né, a altura, né, ao volume de som, seja de igrejas, seja de músicas, né? Então, isso já aponta para uma tensão que existe naquelas comunidades, né? Mas nunca ninguém reclamou dos badalos dos sinos, né? Isso foi Lívia quem me chamou a atenção. Não existe qualquer registro de apreensão de sino de igreja, né? Então, por que será? Eu nunca parei para pensar nisso. Então, é muito bom que a gente saia desse lugar de conforto. Eu vivo em lugar de extremo desconforto desde 2017 e agradeço todos os dias por isso. Porque é como se fosse uma redescoberta mesmo, né? E, apesar desse momento que a gente vive, duríssimo, né? E o Rio assim, é muito premiado em relação a isso, porque a gente está falando da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. Eu tenho muita esperança que algumas revoluções se apresentem, né? E aí eu estou assim, bem impactada com o que eu tenho lido sobre a pesquisa daquele historiador não, inclusive que ele é jornalista de formação, que é o Laureano Gomes, né? Sobre a escravidão, né? E me chama a atenção que, nesse momento, a gente pare para pensar com seriedade o que sempre nós negamos. Nós negamos. Nós tivemos o maior fluxo migratório, né, que não foi exatamente uma migração, né, de pessoas no mundo. Né? Nós somos o segundo país com maior quantidade de pessoas negras no mundo, só perdemos para a Nigéria. Nós tivemos 300 anos de escravidão e continuamos, todos nós, numa postura de negação. Quer dizer, esse impacto, esse questionamento tem que gerar algum efeito na minha subjetividade, na sua subjetividade, na sua. Não é possível que isso não gere, não impacte de alguma forma nas nossas subjetividades. E quando a gente está falando de ataque aos terreiros, a gente está falando da cultura negra, mas a gente está falando da cultura de todos nós. E assim, eu tive uma experiência essa semana, na segunda-feira, compartilhando uma mesa com uma pessoa da Maré, que estuda linguagem e comunicação. E a maneira como ela colocou, a Gisele Martins, enfim, a maneira como ela colocou a importância da valorização da história da Maré, da história daquele espaço, da história daquelas pessoas, me transformou absolutamente. Então, conhecer essa história, deixar cair o véu da negação e enfrentar o que foi a escravidão, o que é a escravidão. Porque ela está aí. Ela está aí, as marcas estão aí. Então, ter essa perspectiva de olhar o fenômeno dos ataques aos terreiros, do racismo, é fundamental. Não estava dado.
a partir do momento... E aí eu falo assim, de uma maneira até mais ampla do Ministério Público, né? Como é que pode a gente aceitar, o promotor que atua na saúde, e eu me incluo porque eu poderia estar em qualquer área, que a morte materna infantil seja de 5 a 7 vezes mais alta em mulheres negras do que em mulheres brancas? Como é que a gente pode aceitar isso? Como é que eu posso aceitar isso, dados da Fiocruz? Como é que eu posso aceitar o dado do ISP do ano passado, do dossiê criança, de que nos casos de morte por intervenção policial em relação a adolescentes, a cada 10 casos, 9 sejam de adolescentes negros? Como é que eu posso não racializar esses temas? Como é que eu posso não racializar, atuando, né, como promotora da ordem pública, do urbanismo, que a questão da moradia é absolutamente diferente entre brancos e negros? Como é que eu posso atuar na perspectiva da segurança pública sem problematizar, sem racializar esses conceitos? Não dá. Não está dado. Eu vou pegar essa sua frase, pastora, porque realmente ela foi de muita felicidade para mim, né? Não está dado. Isso tem que ser revisto. E aí eu falo da importância, da absoluta imprescindibilidade de se atuar com uma interlocução constante com a sociedade civil. Porque os primeiros a baterem na minha porta para falar disso estão aqui, sentados à mesa, sentados à plateia. Foi Ivani, foi a Graças. Então, é fundamental, mas é fundamental também que essas pautas, que nós aqui comprometidos, possamos apontar dentro das nossas instituições que não está dado. Né? E aí, esse é o meu papel, esse é o papel da Marcela, esse é o papel do Suyama, da Lívia, esse é o papel do Gilbert, que está aqui, né? Que está fazendo um trabalho, de fato, que tem mostrado ao que veio, né? Que a Secretaria... E aí eu vou falar assim, que eu continuo chamando Secretaria de Direitos Humanos, tá? Como eu continuo falando de Ministério dos Direitos Humanos, que essa é a minha resistência, né? Porque eu não vou deixar que isso fique amaldiçoado. Apesar de eu ter sido chamada algumas vezes dentro da minha instituição como assessora de recursos humanos, e eu paro e falo, não, direitos humanos. Pois é, porque é todo dia, né? Então, eu vou chamar de Mona Lisa? Secretaria dos Direitos Humanos. É muito importante que a gente faça essa interlocução. E aí eu vou falar bem do Ministério Público mesmo, porque eu acho que a gente tem que olhar primeiro para dentro, né? Como é que a gente faz para cumprir a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina a reserva de vagas de 20% em todos os concursos, para membros, inclusive, para negros, para pretos e pardos? Como é que a gente faz isso? Olha para a minha instituição, olha para as nossas instituições. Alguém aqui encontrou os 20% de negros e pardos? Eu estou procurando. Como é que a gente faz? Porque é evidente que uma instituição eminentemente branca, cristã, proprietária, e aí vamos lá, né? Tem muita dificuldade de entender que não está dado, que ela tem que mexer na ferida. E a gente não pode esperar isso como algo particularizado, né? Conversava há pouco com a Lívia, né, das nossas tentativas de institucionalizar certas ações, porque isso não pode ficar em mim, isso não pode ficar na Lívia, isso não pode ficar no Suyama, isso não pode ficar no Gilbert, não pode, na Mona Lisa. A gente passa, que eu acho que talvez essa seja a primeira lição, né, de todos nós. Nós passaremos, né? E aí, parafraseando o poeta, precisamos de passarinhos, né? Como é que fica? Então, ter essa perspectiva de que a própria instituição ela também tem que modificar a sua composição para mudar a sua atuação é fundamental. E eu também não sei como fazer, porque principalmente nos concursos a gente tem uma dificuldade em razão de um nível exigido de proficiência que é muito difícil, né? E aí, se a gente olhar para aquilo tudo, né, promotor de educação olhar como é que são... Vamos olhar aqui para a evasão, vamos olhar para a defasagem
idade séria. Eu não tenho a menor dúvida que o contexto é completamente diferente entre negros e brancos. Então, a gente não vai ter uma atuação que saia do lugar. É absolutamente estratégico que a gente faça isso. Né? Então, ainda na perspectiva de que nós, né, do Ministério Público, em algumas situações, o que a gente precisa fazer é facilitar o diálogo de dentro para fora, de fora para dentro, e facilitar o diálogo dentro também, é fundamental que a gente tenha isso em mente. E eu sempre falo, tenho repetido, né, toda a oportunidade que eu tenho para falar em público, eu tenho falado isso, né, que o Ministério Público tem muito mais a ganhar com os movimentos sociais do que ele pode supor. Né? E esse espaço aqui é uma prova disso. Mas dentro daquela intenção de diálogo com as instituições, é importante que a gente diga hoje que existe um diálogo e uma facilidade de conversar com o delegado titular da DECRAD. É absolutamente importante trazer aqui a informação de que Ministério Público e Secretaria de Direitos Humanos se sentam para pensar num protocolo de atendimento dessas vítimas. É fundamental pensar isso. E eu também, só para não esquecer, eu gostaria de fazer um convite a todos os presentes, né, e que divulguem, por favor. Nós faremos um evento no dia 9/9/2019, número cabalístico, como disse a doutora Denise, às 14 horas, salvo engano, um evento no 9º andar do Ministério Público para discutir a intolerância religiosa, apesar de todas as críticas de linguagem, concordo perfeitamente com a Lívia. A gente não está falando de tolerância, tolerância traz uma ideia de gradação e de hierarquização, enfim, que não cabe. Mas sentaremos para discutir num círculo, num grande diálogo, com a perspectiva da segurança humana, que é a linha de trabalho da minha colega, que teve inicialmente essa ideia, a doutora Denise Tarim, sob a perspectiva da liberdade, da dignidade e do crime organizado. E quais são... para onde a gente está apontando? A gente está apontando para a necessidade de se trabalhar intersetorialmente, de forma transdisciplinar, para enfrentar isso. O racismo é isso. A gente está falando de uma questão... a gente está falando de racismo religioso. Mas, sem prejuízo, esse componente tornou ainda muito mais complexo o que já era extremamente complexo, que era a questão da segurança pública. Né? Então, se a gente tem hoje evidências de que a criminalidade organizada se utiliza desses ataques e de algumas estruturas de igrejas, né? Porque a gente não tem que falar da igreja, tem que falar de igrejas, para ganhar benefícios, para lavar dinheiro, em português muito claro, é para isso, a gente tem que enfrentar com essa perspectiva, sim. A gente não pode enfrentar esse problema só com a perspectiva que não está dada na Constituição. Né? Só falar da liberdade de culto, ou só falar da dignidade da pessoa humana, não é mais do que isso. Então, o desafio assim, é tão enorme, que realmente ele tem que juntar muita gente. Né? E aí eu estou falando dos colegas do Ministério Público Federal, eu estou falando da polícia, eu estou falando de todas as igrejas que se juntarem a nós, eu estou falando das defensorias, eu estou falando do Tribunal de Justiça, porque todas essas perguntas, né, precisam ser feitas por cada um de nós e institucionalmente também. De maneira que, voltando aqui um pouco, falando do que não está dado e, sobretudo, da questão racial, a gente tem feito um esforço grande, né, de pautar internamente no Ministério Público as questões de raça e cor. Né? E acho ótimo quando vem alguém de fora, numa apresentação como foi a de hoje, e que aponta, opa, cadê o critério raça? Né? É preciso que isso seja feito em toda e qualquer área. Né? Então, a gente está tentando, e com algum avanço, construir essas perspectivas novas no Ministério Público, que são novas, né?
são novas. E pensar da forma mais multi e trans, enfim, que puder, né? E agir, pensar e agir. A gente não precisa só desses dados. Eu citei aqui vários, né? Citei dados da saúde, citei dados da segurança, poderia citar outros. Mas a gente precisa saber o seguinte: o que eu vou fazer com isso? Como é que eu parto desses dados para uma ação que impacte efetivamente? Para que eu deixe de ter essa disparidade, esse aumento do feminicídio entre mulheres negras e a redução em mulheres brancas. Eu não sei, gente. Não está dado. Precisamos pensar sobre isso. E agir conforme, baseado em dados, né? E aí, nesse aspecto, a gente tem que trazer os dados, e hoje existe também toda uma disputa, né, sobre essas questões, né, porque muitas vezes a gente percebe o opositor fazer o sequestro do nosso discurso para vender exatamente a ideia oposta, né? A gente precisa pensar estrategicamente. O que fazer estrategicamente que impacte uma realidade que não está legal. Enfim, eu acho que essas eram as minhas ponderações, né? Além de anunciar o evento no dia 9, noticiar o que eu já tenho falado em alguns lugares, esses ataques, né, sobretudo os mais recentes, que aconteceram em Jardim Paulista, estão sendo investigados pelo GAECO, porque já se chegou a uma maturidade de que a gente está falando de criminalidade organizada, e, portanto, o enfrentamento tem que ser esse. A gente noticiar que nós temos feito reuniões na Baixada, né, eu e Marcela e a Denise, que não pôde estar aqui hoje, nos reunimos com colegas também da área da cidadania e da área das PIPs, para pensar sobre o que pode ser feito, né, e aceitando todas as opiniões, né, as ideias, as iniciativas, e aí ela não registrou, mas eu vou registrar. O Ministério Público da Bahia foi vencedor, né, recebeu essa semana o prêmio do CNMP com o projeto Mapa do Racismo. E depois acho até que a Lívia podia falar um pouquinho sobre isso, porque eu já olhei para ela e falei assim: a gente pode copiar? O que é bom é para ser copiado, né? E eu acho que é isso. Eu acho que copiando eu te elogio e te multiplico, enfim. Então, acho que eram essas as colocações que eu gostaria de fazer, e agradecer muitíssimo pelo convite, dizer que eu me sinto muito honrada de estar acompanhada das pessoas que estão aqui à mesa, e a todos os presentes, assim, agradecer muitíssimo a atenção e me colocar à disposição para o que for preciso. Muitíssimo obrigado, Eliane. Eu acho que essa sua reflexão sobre o que fazer, né, é uma reflexão que todos nós do Ministério Público temos, né? Como é que a gente faz que, né, além dessa discussão que é muito rica, né, que medidas que nós podemos tomar no sentido de enfrentar de uma maneira mais efetiva esse problema, né, que é a violência e a discriminação religiosa. Eu acho que você deu teve vários insights, né? Eu acho que também, se eu puder me dar um pequeno pitaco aqui, eu acho que, concordando também em parte com o que o Daniel Sarmento falou de manhã, eu acho que é muito importante a gente combinar ações de repressão mesmo, né, repressão policial, né, repressão criminal, e eu acho que aí o Dr. Gilbert aqui né, vai trazer né, pode trazer informações, novos dados, né, e uma reflexão também interessante sobre a forma, né, e as estratégias de enfrentamento a essa criminalidade, mas também não nos fiarmos apenas, né, nessa questão da solução penal, porque a gente sabe que o direito penal ele não é o meio mais eficaz ou mais socialmente talvez importante, né, para a gente poder resolver esses problemas de
discriminação e violência. Então, é muito importante, talvez, investir em medidas voltadas para a questão da educação, né, da sensibilização, né, de outras pessoas que estão envolvidas nisso. A questão de você, como é que você faz para criar laços de solidariedade, né, que vão além, né, das pessoas que fazem parte daquela religião, né? Como é que vocês fazem para convencer uma pessoa que é de uma outra religião ou que não tem nenhuma crença de que também é importante, né, proteger, respeitar, né, a religião alheia, né? Então eu acho que são questões que se combinam, né, e muito importantes. E aí também a importância da gente trazer histórias e narrativas, né? Daí como é lamentável essa censura, né, ao filme, né, que foi feita, né, porque justamente ela priva as pessoas de uma narrativa, né? E é uma narrativa que não é uma narrativa de discriminação, é uma narrativa de inclusão, é uma narrativa de solidariedade, é uma narrativa de trazer alguma coisa, um elemento novo, para que a gente possa refletir em cima. Então, eu acho que é um pouco como é que a gente faz para atuar nessas duas estratégias, né? Uma estratégia criminal, linha dura ali, né? Que confiamos ali no Dr. Gilbert, né? E todo o sistema de segurança pública, sistema de justiça, mas também, né, uma estratégia voltada para educação, conscientização, mudança de mentalidades, mudança de corações e mentes, né, que foi um pouco falado aqui. Mas, e aí também... Quer falar alguma coisa, Jaime? Só nesse giro, nessa mudança de mentalidade, é sempre importante ressaltar, a pastora Luz Marina aqui não ia referir a si próprio, porque elogio em boca própria é vitupério, mas como não está dado, a pastora Luz Marina foi uma das que participou, que capitaneou o processo de ajuda, de reconstrução de terreiros. Se cada um de nós fizermos uma pequena parte, nem que seja pequena, eu acho que nós vamos dar essa reviravolta nesse processo de desencanto no qual a gente está inserido. Só isso. Isso aí.